Rita Lee, era irmã do Rony. Sim. Erasmo Carlos, eu tava lá com ele com todos esses acontecimentos, Então. assim. Às vezes acham que tá porque tá na televisão. Gente, tem glamour nenhum, tá? Esse glamour na televisão não existe. É tudo igual, mesma coisa. A gente, você em casa. Então, apresentar o Palpite do Milhão primeiro, Sim. que era programa de vendas. E aí tinha um sorteio ao vivo todo domingo à noite. Entrava no meio do programa do João Kleber, a gente fazia esse sorteio ao vivo. Até a gente dar 1 milhão, que foi perto do Natal. Vários links ao vivo, pra Ultrafarma. Eu fazia reportagem externa, eu fui repórter do Sensacional. E aí os produtores ligaram, me chamaram, porque eu passei em primeiro lugar nesse teste. Mas eu tinha 5 anos. E eles, deixa ela aqui em Portugal com os avós. Como é que você teve coragem, né? A gente voltou. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos Altieres e esse é o seu podcast Café com Teatro. Gente, nosso episódio de número 26. Olha que legal. Ó, eu tô tomando aqui meu cafezinho, tá? E quero convidar você também para preparar o seu aí. Senta no sofá, ou de repente tá no escritório, ou enfim, onde você estiver, tá? Fique atento, porque hoje o bate-papo vai ser muito produtivo. E claro, sempre acompanhado de um bom café, né? Bom, café com teatro tem que ter, né? Ó. Sensacional. Eu não sei você, o meu café é com açúcar, né? Tá até falando pro pessoal aqui nos bastidores aqui que meu paladar é de criança, né? O pessoal até me julga, né? Porque café não pode ter açúcar. Mas enfim, olha, aproveitando aqui que eu tô falando diretamente para você, com algumas dicas, eu já quero trazer uma dica muito especial, tá? Que é do nosso parceiro patrocinador, que é a Editora Castelo. Gente, você que assim como eu gosta de passatempo, né? O entretenimento, aí sai um pouco do excesso do celular. Quero apresentar aqui para vocês os nossos passatempos da Editora Castelo, que são os caça-palavra letrão, gente. Eu sempre falo letrão, porque... Bom, o Carlos aqui, ele tem problema de vista, né? A gente usa óculos, então é complicado. Então, se a letra é pequena, atrapalha. O caça-palavra letrão já vem para resolver essa questão. Então, a Editora Castelo lançou uma super coleção agora, tá? Que é o caça-palavra letrão para você que gosta aí. Não só caça-palavra, tá? Tem caça-palavra, cripto, sudoku, palavra cruzada e para criançada, revistinhas de colorir. Então, se você quer, corre lá no site, gente, ó, é o www.editoracastelo.com.br, ou se preferir, acesse lá pelas lojas do Marketplace, tá? Então, vai ter Shopee, Mercado Livre, onde você vai ter acesso aos combos, porque eles têm um monte de kit. Então é kit com 10 caça-palavra, 20, 30, ou seja, você acaba comprando uma quantidade maior por um preço até mais baixinho, né? Isso é muito bom, né? A gente sempre gosta. Então, você que gosta de passatempo, caça-palavra, Editora Castelo, para você, tá bom? Outro recadinho que eu tenho aqui, muito especial inclusive, é dos nossos parceiros aqui do Leno Filme Santana. Gente, Leno Filme Santana é uma loja especializada de acessório automotivo. Tá? Então você que de repente quer filmar o seu veículo, trocar o aparelho de som, colocar uma luz de LED, gente, corre lá na Leno Filme Santana que você vai ser muito bem atendido. Lá eles trabalham com equipamento de alta qualidade, tem uma equipe muito especializada que vai cuidar do seu carro. Leno Filme Santana se encontra lá na rua Conselheiro Saraiva, número 84, em Santana, tá? Mas você também pode agendar uma visita ou pedir um orçamento pelo WhatsApp, que é o 011 91273 3439 e vai falar com o nosso amigo e parceiro Nathan, tá bom? Então, pensou aí em dar um tapa no seu carro aí, melhorar ali o visual dele, colocar uma película anti-vandalismo, né? Que hoje em dia tá perigoso andar em São Paulo, né? Então, Leno Filme Santana é a solução para você. Beleza, gente? Gente, é o seguinte, como eu falei aqui no início, é 26º podcast, né? Então estamos aí cada dia dando um passinho a mais, chegando até a sua casa. Então muito obrigado por você nos acompanhar. E eu quero já falar da minha convidada de hoje, porque é uma pessoa muito especial, né? Que eu tenho o prazer de estar trazendo aqui hoje. Ela é comunicadora, ela é repórter, ela é mestre de cerimônia. Ela tem mais de 15 anos de experiência já no ramo. Aí com certeza você já viu ela na telinha. Tenho certeza que é a minha queridíssima Paula Preto. Tudo bom, querida? Aqui. Obrigada, Carlos, pelo convite. Feliz que deu certo. Que bom que... É verdade. Eu que fico feliz de verdade, tá? Muito obrigado, que com certeza a agenda deve estar lotada, deve estar corrida. Então, para achar uma brechinha, né? Claro que Mas dá. a gente agradece demais, tá? Você tá arrasando também no podcast, parabéns. Muito obrigado. A gente tem que ter mais conteúdos assim leves, de papo, conhecendo as histórias. Isso, e levando, né, informação, Com né, certeza, atraindo o sempre. povo. Então, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo à nossa casa, tá? Faça da nossa casa a sua casa.
Então, Pode quando deixar. quiser também, avisa, vem nos visitar, tomar um bom café. Você gostou do café? Eu amei, eu sou cafezeira, a gente tava ali conversando, eu tomo sem açúcar. Aí Eu a ia gente aí a gente já tem essa diferencinha. Eu já ia perguntar. Foi uma luta, tá? Porque eu tomei com açúcar por muitos anos, mas eu falei, não, como eu tomo muito café, aí Aham. toda vez que eu tomar um cafezinho com açúcar, não dava. Aí eu falei, eu vou cortar aqui aos pouquinhos, sofrido no começo, mas agora acostumei. Eu vou te falar uma coisa, já que você tocou no assunto, já que você me entregou aqui pro pessoal que eu gosto de um açúcar. Não, mas não, gente, eu gosto de pouco. Mas é porque, assim, olha que interessante, Paola. Eu gosto do café, até tomo café sem açúcar, se tiver acompanhado de alguma coisa doce. Um pedacinho de Eu adoro chocolate, bolo, um biscoitinho. sabe? Eu adoro café sem açúcar com paçoca. Ai, Gente, paçoca. Viciado. Quem não gosta de paçoca também Entendeu? já... Um bolo. Então, quer dizer, aí... Porque eu já aí penso... equilibra. Então, eu penso no equilíbrio, entendeu? Contenção de danos, né? Lógico. Então, assim, vai ser puro. Então põe um açuquinho. Mas a gente põe um pouco, né, gente? A gente tem que se cuidar. Paula, querida, tô muito feliz de você estar aqui comigo no 26º podcast, tá? Eu quero bater um papo com você aqui, quero saber de você, como é que é a vida da Paola. E eu quero começar justamente compartilhando aqui com os nossos seguidores, né? Esse pessoal que gosta do nosso conteúdo, como você bem disse. Querendo entender um pouquinho da Paola, como é que a Paola entra nesse universo, né? A Paola, ela é repórter, mestre de cerimônia, né? Trabalha com palestras, já esteja à frente de um programa de televisão que a gente já vai falar para vocês, os detalhes, os bastidores. Então eu queria saber como é que a Paola entra nesse universo, se ela escolheu ou se ela foi escolhida, né? Porque a gente que trabalha com a arte tem dessas, tem né? Isso, né? Tem gente que é escolhido e acaba... às vezes nega um pouquinho, mas depois cai lá. Eu quero saber de você, conta aqui pra nós como é que começa tudo isso. Gente, eu sempre foi, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui dessa comunicativa, sempre tive essa coisa da arte dentro de mim, assim. Então, as primeiras lembranças que eu tenho, minha família, se te contar da minha história, então, desde 3 aninhos, eu já fazia show pra família, 4 aninhos, colocava a família sentada no sofá, inventava programa, inventava música, coreografia, sempre tive essa vontade de me expressar e sempre brinquei disso. Minha mãe fala que eu tinha uns 4 aninhos, ela ia arrumar as coisas, eu abria assim a máquina de lavar roupa, sentava na frente como se fosse uma televisão e apresentava ali um telejornal. Então eu sempre tive essa coisa muito forte dentro de mim. Legal. E aí eu nunca soube se era apresentadora ou atriz, mas sempre ali. Sabia que seria um ou outro. Sim. E aí, inclusive, a gente, porque é uma história longa de vida, eu sou carioca, mas a gente foi pra Portugal. Você é carioca? Eu sou carioca. Nossa, mas eu saí de lá tão pequenininha. É isso que eu pergunto, porque eu não vi sotaque. Eu sou muito mais como paulista. Eu tenho muitos amigos, a gente ganha na hora, né? Sim. Que legal. Eu só nasci lá, mas é uma história longa. Minha mãe é angolana, na verdade. Sério? Sério, minha mãe é angolana, minha mãe e meus avós. E aí fugiram na Guerra Civil, né, 74, acho. Foram pra Portugal, depois meu avô recebeu uma proposta de trabalho no Brasil. Vieram, e meu pai, que é de São Paulo, estava no Rio a trabalho, eles se conheceram, e aí foi isso, a gente nasceu lá. Seu pai já era carioca? Meu pai é paulista, estava a trabalho no Rio por um tempo, conheceu, ficou. Mas a minha mãe sempre teve um pouquinho essa coisa gostava de morar em casa, sentia falta, tinha um pouco de medo da violência, queria voltar para Portugal, então meu pai falou, você quer? A gente vai. E fomos para Portugal. Legal. Então eu fui alfabetizada lá, fiquei uns anos lá. E lá eu cheguei a fazer um teste, tinha um programa, essa história é muito legal, tinha um programa que chamava Chuva de Estrelas, que era para revelar talentos. Ah, legal, boa. E a gente era alucinada. Era o programa da época, sabe, tipo, novela das 8, assim, todo mundo queria estar era uma também. febre. Todo mundo queria ser descoberto. Exatamente. Aí eles lançaram Chuvinha de Estrelas, que era pra revelar os talentos mirins, né? Certo. Só que bem nessa fase, eu fui fazer o teste lá e tudo. Bem nessa fase, aconteceu um problema lá com o negócio do meu pai, a gente teve que voltar pro Brasil. E aí os produtores ligaram e chamaram, porque eu passei em primeiro lugar nesse teste. Mas eu tinha 5 anos. E eles, deixa ela aqui em Portugal com os avós. Como é que... Não teve coragem, né? A gente voltou. Claro. E aí eu fiquei por anos pensando, meu Deus, será que eu perdi? A gente acha aqui uma oportunidade. Sim. Mas se tivesse acontecido, talvez eu não tivesse aqui, não tivesse a minha filha, entendeu? É lógico, então, tudo Deus vai... faz tudo direitinho também, exatamente. né? Mas, porque às vezes deve ter então... sido difícil. Apesar que criança, não sei como é que foi. Assim, eu fiquei muito triste, chateada, porque eu queria aquilo e tal, mas, enfim, foi passando o tempo. Cheguei a fazer teatro um tempo também. Legal. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu fui ficando tímida, assim. Acho que a gente vai... meus pais sempre trabalharam muito também. Então, eles nunca tiveram muito esse tempo livre de ficar me acompanhando, me levando, que hoje a gente né? sabe que é importante, inclusive, exato, né? Necessário, quando enfim. você é criança. Porque eu sempre soube que eu
queria isso, né? Nunca foi uma coisa que veio depois, assim. E aí eu acho que eu fui deixando meio de lado, mas aí quando eu fui fazer faculdade eu falei, não, tem que fazer na comunicação, por mais que eu não vá pra frente das câmeras. Então eu cogitei fazer artes cênicas, mas depois eu fiquei, ai, será? Não sei. Acabei fazendo rádio e TV, porque eu achei que fiquei entre jornalismo e rádio e TV, fui pra rádio e TV, achei que era mais abrangente pro que eu queria, se eu quisesse ir pra frente das câmeras, eu teria possibilidade, então eu fiz, na época o curso era comunicação social, com ênfase em rádio, TV e roteiro, né? Sim. Quase fiz esse curso. E aí, você quase fez esse quase curso? fiz, quase fiz. Aí acabou... Aí eu foquei no teatro mesmo, produção, direção, enfim. Mas eu, mesmo no viés de pensamento, eu quase fui pra esse caminho também. Não, foi ótimo, achei que é um curso que foi bem... De fato, abrangente, como eu pensava que seria, bem dinâmico, assim, a gente aprende de tudo um pouco. Sim. Mas eu sempre soube que eu queria ir pra frente das câmeras, mas eu fui achando que, não sei, se eu tinha mais coragem, a gente vai ficando, não sei, explicar, mais tímida, insegura, acho que acho que mais velho, assim, no sentido assim, vai e aí vai ganhando experiência, ou ficando mais velho mesmo, eu acredito, porque assim, é uma experiência que eu percebo no teatro até. Né? Às vezes, quando é criança, é muito desenvolto, acontece, aí começa a virar adolescente, já começa a travar. E eu acho que talvez aí o fato de não estar fazendo, né, não tenha... Enfim, pode ter sido isso, mas... a sociedade, de uma maneira geral, você começa a ter medo de ser julgada, de não dar certo. Exato. Tem mais possibilidades. Se eu não for pra frente das câmeras, você vai pensando em tudo, né? E aí as coisas vão andando. E aí eu me formei, mas na época que eu me formei, eu trabalhei com futebol 3 anos. Legal. O agenciamento de jogadores, tinha um pouco de assessoria de imprensa ali também. E aí o trabalho estava muito bom na época. Em São Paulo? Em São Paulo, Tá, legal. Na época até apareceu uma vaga, uma oportunidade de estágio no SBT. Mais uma coisa que eu fiquei... E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou? E as pessoas falavam, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Porque eu lembro que pagava, acho que 500, 600 reais, sabe? Aí eu não fui, porque eu já ganhava bem. Depois me arrependi, amargamento, aquela coisa. Sim. E aí eu achava que já era, veja bem, com 20 e poucos anos, muito tarde pra ir atrás do meu sonho de ir pra frente das câmeras. Em algum momento você pensou assim, gente, é pra segunda vez. E agora? Olha... É uma loucura, mas a gente vai deixando as coisas, a vida vai andando de um jeito tão doido, assim, hoje eu não me arrependo de nada, acho que nada é por um acaso, tudo tem um motivo, na hora certa. É que momento, às vezes, que dá o choque, né? Até quando surge, assim, você, pô, mas por que surgiu agora? Mas imagina achar que era tarde demais, 20 e poucos anos, sim, gente, uma menina. Começando tudo. Aí eu falei, não quero mais aqui, o futebol foi uma experiência incrível, mas também é uma área... Puxada, talvez, né? Tem que ter foram 3 estômago, anos. Foram 3 anos, 3 anos e meio. E aí eu tinha o sonho de morar fora, sozinha, assim, como eu não conseguia intercâmbio porque não tinha grana na época, claro. né? Eu falei, bom, agora tinha terminado o namoro, falei, não quero mais o futebol, então eu vou pra fora. Vou recomeçar. Vou. E aí, como eu tenho, por conta da minha mãe, o passaporte português, né? Porque eu não tinha grana. Eu peguei a graninha ali que saí do trabalho, tinha dinheiro... Mas tinha um acesso. Podia morar legalmente na Europa. Então, eu acabei escolhendo Londres, que eu nunca tinha ido, que era um lugar que o meu sonho era a Austrália, mas eu não tinha dinheiro pra ir pra Austrália. Aí, eu fui pra Londres. E aí, foi incrível, assim. Eu fui com 1 semana de hostel reservada e eu tinha dinheiro pra ficar 1 semana. Tipo assim, na cara e na coragem. Hoje em dia, eu jamais faria isso. Mas com 24 anos, né? Entendeu? Chega hoje em dia, a gente começa... É a hora de arriscar. Meu pai falou assim, filha, não tenho como te bancar lá. Mas assim, o máximo, você vai me ligar e falar assim, deu tudo errado. Tô voltando. Eu me viro, compro uma passagem pra você voltar. Não vou te largar lá. Que legal, E aí, isso é uma coisa que você fala, beleza, eu vou. O que vai dar errado? E aí, as coisas vão... É uma loucura, né? Quando a gente... Aquela coisa de dar o passo, né? Dar o passo que Deus põe no chão, o universo, seja o que põe no chão, mas põe, sabe? A gente tem que ter essa coragem. E aí, eu fui, foi incrível. Fiquei 1 ano e meio lá. Trabalhando, né? Depois acabei conseguindo um curso de graça, umas coisas muito doidas, assim. Vão surgindo. Foi uma experiência incrível, fiquei com inglês fluente, que era o que eu queria, meu objetivo. Tive essa experiência de ter essa vivência fora sozinha. Cresci muito, porque... Sempre muito comunicativa e tudo mais, eu não gostava de ficar sozinha. Eu queria sair toda hora, eu queria estar com os amigos, claro. Eu não queria ir lá, aprender a ficar sozinha, no frio. Foi um desafio. E o povo muito mais frio, né? Porque brasileiro, gente, latino, é acolhedor, né? Tô passando aí. Lá não existe isso de tô passando aí. Verdade. Não tem essa... autenticidade. Não cria assim uma conexão direta, né? Fica uma coisa muito... Você cria, mas demora, né? Sim. Demora mais, assim. As pessoas têm muito espaço delas. Eu digo mais assim, porque assim, hoje, né, no Brasil, você fala, agora você tocou no assunto, assim, no Brasil, a gente chega em qualquer lugar, meia horinha ali no lugar, você já fez um amigo. Você faz amizade. Troca uma ideia com alguém.
Exatamente. E lá isso não tem, né? Não, lá é bem diferente. Assim. Então é maravilhoso, é uma cidade incrível, eu amei, foi uma experiência muito boa. E eu acho que meu maior aprendizado foi esse, aprender a ficar sozinha. Eu hoje em dia amo ficar sozinha. Até porque, como eu sou mãe, raros são os momentos que eu fico sozinha, então eu valorizo quando esses pode ficar momentos. de boa. E aí, quando eu voltei, eu falei, tá, aqui eu tô trabalhando de tudo, né? Trabalhei em restaurante, em hotel, babysitter, tudo. E falei, quando eu voltar, eu preciso fazer o que eu gosto. Eu preciso, sabe, seguir o meu propósito. Não dá mais pra... E aí eu voltei e falei, ok, vou atrás disso. Mas por onde eu começo? Se eu não tenho portfólio, se eu não tenho nada. Então eu comecei a meter as caras, a me cadastrar em agência, em produtora. Fiz um monte de figuração. Sim. Você vai se enfiando no meio. Então assim, não tinha por onde começar. Fui dando o meu jeito. Demorou um pouquinho assim pra começar e tudo. E aí, vagas que apareciam, eu ia me cadastrando. Não tinha material. Eu gravava um vídeo com o celular. Oi, eu sou a Paola, eu sou apresentadora. Não tinha portfólio nenhum, mas eu tava ali, só apresentadora. Ia mandando pra ver um pouco a desenvoltura. E aí começaram a aparecer algumas coisas pra gravar, principalmente varejo na internet, né? Que são essas coisas de vendas. Então eu fiz muita loja de carro, loja de imóveis, que eu faço uma até hoje, que foi a minha primeira. Eu voltei com eles. A gente tem essa... A gente vai até tocar nesse assunto, porque... Você é número 1, inclusive, né? Tem que legal. Isso. E aí comecei aí, foi aí que deu start em tudo. Nossa, mas que bacana. E assim, bom, eu ia te fazer a pergunta, mas agora raciocinando fez até sentido. A hora que você mais se encontra mesmo então, como apresentadora, é mais nessa situação de, gente, eu tenho que fazer alguma coisa dentro do que eu quero, quando você volta da Europa, né? Que aí você, agora eu vou ter que meter as caras e tentar tal. Em algum momento, você mesmo, a Paola, você fez alguma, sei lá, teve algum momento de escolha, não, vou tentar mesmo pra atriz, igual você fez algumas figurações, como você bem disse. Ou não, você, tô fazendo aqui mais por experiência, um contato. Era isso? Era mais pra entrar no meio de alguma maneira. Eu amo, assim, eu amo esse universo da atuação. Amo, inclusive, depois eu até conto do programa, eu e a Thaís, a gente adorava fazer essas sketchzinhas, eu me divertia, assim, eu gosto muito. Mas quando eu comecei, assim, tenho que ir pra minha área, eu pensava mesmo em frente das câmeras em apresentação. Em ser apresentadora, de evento, então seja o que for. Foi a flor da pele mesmo, o lado de ser apresentador, estar apresentando mesmo. Tem essa coisa de atriz que eu tenho vontade de explorar um pouco mais, mas talvez por hobby, alguma coisa assim. Acho que é uma expressão artística, seja... E você tem a desenvoltura, assim, eu falando como diretor até de teatro, você tem a desenvoltura legal. É um sonho. E bem humorada. Acho que é uma comédia legal. O meu humor é um pouquinho mais... Um humor um pouquinho, assim, mais sarcástico, sabe? Mas eu particularmente, não é porque eu tô na sua frente, não. É o tipo de humor que eu gosto, aquele que a pessoa tem que pensar um pouquinho, né? Não é aquela piada só jogada, né? Não é um humor tão escrachado, que é legal também. Sim, claro, perfil, mas assim, né? mas exatamente, é um tipo de humor que, né, a pessoa tem que raciocinar um pouquinho ali e tal, pra sacar. Isso. Mas que legal. Quando você começa... justamente diante das câmeras, mas fazendo as partes de campanhas, né, para vender para a internet, como você bem disse, né, inicialmente. Que momento, como é que surge uma proposta e você vai pra televisão, mulher? Como é que você cai na televisão? Essa é a pergunta que todo mundo vai. Como é que você chegou na televisão? Se fosse uma fórmula assim tão exata. São aquelas coisas que não tem muita explicação, né? Eu tava já fazendo muitos vídeos e aí eu fiz fazia muito vídeo de treinamento pra marcas tipo Avon. Sim. Fazia coisas assim. Então eu tava cadastrada em algumas produtoras, tinha contato com pessoas. E aí nos cursos que eu fiz, porque aí eu falei, tá bom, não tenho portfólio, tenho que ir atrás de cursos. Comecei a me aperfeiçoar, porque tinha faculdade, mas tinha feito um curso só lá atrás, que é muito bom, inclusive. Comecei a fazer curso, nos cursos você conhece muita gente. Então, eu acho assim, a chave de tudo é o movimento. Você não sabe o caminho, você se movimenta, você se enfia. A gente nunca sabe de onde vem um contato. Porque pra mim, chegou através de uma pessoa que eu tinha feito um curso. Olha que loucura. Então, tinha uma menina que eu fiz um curso, e a gente nem ficou assim, amigas próximas de sair, de se encontrar, mas a gente tem um respeito, uma admiração mútua muito grande, sempre uma torcendo pela outra, assim. Sim. E nas redes, e ela, hoje em dia, ela tá comenta, super... ela é super forte, ela tem um canal, vou até falar dela aqui, porque ela merece. Claro. A Renatinha Diniz, ela tem um canal pra homens. Renatinha Diniz. Renatinha Diniz. Ela tem o Sua Brother, que é um projeto, ela foi super visionária, ela fala com homens sobre relacionamentos, então ela é a primeira mulher a falar Nossa, com os homens do ponto de vista feminino.
tá voando aí, como ela merece. Cara, legal, super dedicada. nossa. Uma pessoa legal pra você E aí trazer. eu falei isso agora. Renatinha, ó, É. vai estar assistindo, eu sei que você vai estar assistindo, então, Renatinha, por favor, entre em contato com a nossa produção, vamos bater um papo aqui também. Até porque é o que você falou, existem muitas mulheres, né, hoje na internet, que a internet abriu muitas portas, né, para Sim. vários segmentos, então existem muitas mulheres falando para mulheres, né? Sim. Então, desde como empreender ou como se vestir, inclusive esses dias, maternidade, né? Esse dia tivemos aqui a Nathalie, né, a Nath de Belli, que ela veio justamente com essa proposta de como se vestir, né, Eu se vi, pôr, entendeu? Então, assim, então existem muitas mulheres falando para mulheres, embora, né, a Nath até fala também para homens, mas tem um foco mais nichado. Sim. Agora, essa proposta dela é diferente de tudo, né? Ela teve uma sacada genial. Até porque, assim, ela tem que ter toda uma desenvoltura, né? Porque é um universo mais... Aí tem o machista, né? Tem o outro que é mais tranquilo, que recebe uma sugestão, enfim. Então, mas é porque, culturalmente mesmo, os homens não falam... Você pega uma roda de mulheres, a gente fala sentimento pra caramba. A gente fala, ele disse isso. Homem é tão mais objetivo, culturalmente vocês não aprenderam a falar sobre emoção, sobre essas coisas, né? Então é uma dificuldade maior. Então eu acho que é muito importante isso. Não, com certeza. Sabe? Começar a falar. Então ela tá super bem aí. Que bom. Mas basicamente ela tinha o contato da produtora lá do projeto do Rony, que começou. Sim. Que é a Nora do Ronivon, que era uma produtora fantástica da Rede TV. Agora tá morando fora, seguindo o sonho dela. E, enfim, e ela fez perguntou pra Renatinha se ela tinha alguém pra indicar. Precisava de uma repórter de matérias externas, né? Pro programa do Rony, que ia estrear na Rede TV. Legal. Exato. E, assim, indicação é sempre uma coisa muito delicada, né? Porque a indicação, você não indica só o trabalho, você tá indicando uma pessoa, né? Você tá indicando um ser humano. Então, é uma coisa delicada. Que vai com a profissional, mas vai com toda uma bagagem, né? Cultural, enfim. Vai envolver muitas outras questões. E aí tinha que ter ali um perfil meio que compatível com o programa, com o Rony. Veja bem a responsabilidade. Ronivon, veja né, bem gente? a responsabilidade. Tinha que ser uma coisa, não formal, mas assim, coisa mais cultural e tudo mais. É refinado, né? Pegada... E aí eu fui uma das indicações, enfim, que chegou lá nesse processo seletivo, aí rolou todo o processo seletivo, fui passando ali das etapas, né, porque aí tinha que aprovar a produção, o Rony mesmo também tinha que aprovar, né, também, direção e tudo. E aí, cheguei lá, mas como repórter de externo, então no começo eu não tava ali todo dia no estúdio, nem com o Rony, fazia as externas que eu também adoro, e aí quando trocou a direção do programa, entrou uma diretora nova... ela sentiu a necessidade de deixar o programa um pouquinho mais dinâmico, porque era 1h30 de programa ao vivo ali de manhã. E ao vivo, né? Com muitas coisas, né? E o Rony é maravilhoso. Mas assim, é isso. Aí ele tinha que sair lá, a merchan, ir pra um lado, pro outro. Então eu entrei, ela teve a ideia de me colocar meio que como uma escada, que a gente chama na nossa área, exatamente. Que é pra dar esse apoio. Então ele ia pro merchan, ela jogava pra mim, eu lia a pergunta do público, eu ficava ali numa mesinha, num cantinho, meio que uma assistente de palco. Então comecei assim, com isso. Intermediando todo o programa pra fazer justamente assim. O Rony jogava pra mim, a gente trocava ali uma figurinha, um comentário ou outro, lia as perguntas, ficava ali fazendo essa seleção, né, esse filtro, pegava as perguntas, então tinha uma pauta médica, o pessoal mandava pergunta, que era ao vivo, então acontecia muito isso, era muita mensagem. Entendi. Aí eu ia tentando ler pra responder as pessoas ao vivo, que isso é muito importante pra fidelizar o público, então foi um retorno super legal. Aí depois eu ganhei um espaço ali pra dar as notícias de manhã também, que estavam sentindo falta de um factual, porque era o primeiro programa ao vivo da grade. Então às vezes acontecia uma coisa super, né, então eu já tinha, então era puxado, mas era muito legal, então eu ficava 5 horas da manhã já vendo ali as notícias, escrevendo, não sei o quê. Que legal. E bom, eu também escrevo. Então, pra você foi bom nesse sentido, né? Muito, e aí eu comecei as notícias de manhã, daí comecei a abrir o programa com o Rony, aí depois eu ganhei um quadro de entrevistas, que era Papo de Camarim, que eu amo fazer entrevista. Que legal, amo, que bom, assim, ó. Que nem você falou no começo, que a gente gosta de ouvir, gente, histórias, né? É isso que eu ia falar. Eu amo ouvir histórias, assim. Que bom. E aí ganhei esse quadro e a coisa foi acontecendo. Foi lindo, gente. E ficamos 2 anos, né, nesse projeto. Foi 2 anos lá nesse projeto, que legal. Aí, beleza. Do Rony. Nossa, e é legal você falar isso, porque assim, eu gosto, uma coisa que está acontecendo aqui no nosso podcast Café com Teatro, que todas as vezes que chega algum convidado aqui, eu me identifico muito com muitas coisas. E não é só por admiração, que a gente admira também, né? Porque, nossa, que legal. Realmente, você é uma baita da profissional, né, cara? Você tem um carisma, você tem um sorrisão, assim, marcante, né? E aí, quando vem contando as histórias,
muitas coisas a gente se identifica porque gosta, e tem música que fala, nossa, gente, tipo, você tá narrando algo que eu já presenciei, ou que eu, né, estou ali sim. almejando, então é legal isso, sabe? É Muito muito gostoso. legal. Porque Por a gente isso que acaba também entendendo, só te cortando rapidinho, Não, imagina. que assim, a gente acaba entendendo que, poxa, eu tô no caminho certo, né? Porque é bom quando a gente Exato. conversa com alguém que também já trilhou esse caminho, eu acho que isso é importante. Carlos, e eu te falo assim, olha, o que eu aprendi até, falando do tema da palestra da semana passada, eu acho que assim, na vida, as conexões, São importantíssimas. coisa mais né? importante que a gente tem, mas assim, com os nossos valores. Então, assim, você ser um bom profissional, sempre se atualizar é muito Sim. importante, mas você fazer a coisa certa, ser honesta, não passar por cima de ninguém, no fim das contas, no final do dia, importa tanto, porque quando você precisa de uma indicação, Bom aquela lembrar. pessoa que tá lá, mas que é sacana nos bastidores, Sim. que tenta passar a perna na outra, entendeu? Tenta tirar Não vantagem em cima vai de ter tudo. uma indicação assim. Então, faz o seu, tem espaço pra todo mundo. Eu vejo hoje, eu falo muito isso, acho que tá crescendo muito isso, principalmente no lado das mulheres. Gente, não existe concorrência, tem espaço pra todo mundo. Uma pessoa vai, sobe, puxa a outra, Pois sabe? é. Então, Infelizmente, assim, a gente vê muito isso, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas, exatamente. Em todas as áreas, isso aí, mas aí cada um que sabe. Lógico. Eu faço o meu, eu coloco a cabecinha no e dorme travesseiro tranquilo, tranquila. né? É lógico. Entendeu? E no fim, tudo que eu fui conquistando foi muito vindo disso, assim, sabe? Entendi. De pessoas, de contatos, de boas relações, sabe? Uma coisa que eu ouvi uma vez, cultivar as relações, né? É. Manter sempre bem entre as relações. Exato. Bom, e você com certeza aí de casa que assistiu já pegou essa dica, super dica da Paula, né, gente? É saber realmente se relacionar e estar, né? Numa boa relação. Eu quero saber, antes da gente infiltrar mais na sua vida na televisão, televisiva, né? Eu quero saber, porque eu quero voltar na internet lá, eu quero saber como é que foi aquele lance que você é a primeira vendedora que vendeu uma casa, um imóvel pelo TikTok, né? Eu quero saber como é que fluiu isso, como é que até hoje isso reverbera, né? Porque apareceu como matéria sua quando eu fui pesquisar. Então, assim, eu quero saber como é que é esse lance aí. Você vê, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, a ironia. Eu, como uma boa vendedora para os outros, não vendo minha imagem também, porque eu fui colocar isso agora na bio do meu Instagram. Falei, gente, eu preciso colocar isso, né? A gente tem que divulgar as nossas conquistas. E é histórico também. Não é só, né? Lógico, é uma grande conquista, mas assim, é histórico, né? Pois é. É que assim, eu, em 2019, quando eu tava já nesse mundo de varejo, vendendo coisas na internet, eu entrei pra parte do ramo imobiliário, que eu amo. Legal. Que inclusive é uma coisa que eu tô querendo me jogar de cabeça mais e mais. Muito bom. Mas depois a gente fala disso. Sim, com certeza. Então eu trabalho pra uma incorporadora desde 2019. E aí foi aquela história, a gente começou a fazer, antes de eu entrar na Rede TV, muito antes. Comecei a fazer, eventualmente, freelancers, né? Então as diárias, eles me chamavam, eu gravava um lançamento, um stand. Aí veio a pandemia. Todo mundo travou, ficou em casa, escondido. Exato, e eu ainda grávida, depois meu bebê nasceu. Aí, quando a pandemia deu uma amenizada ali em 2021, Não, acho que 2020 mesmo, eu vou no final. Só cortando aqui, 2020. A sua neném nasce no período da pandemia mesmo? É uma bebê de pandemia total, Carlos. Isso é uma outra história que dá pano pra manga. É verdade. Ninguém me viu barriguda. Ninguém conheceu minha filha pequenininha. Você também tem um pouco disso de se resguardar, né? Com relação à vida pessoal na internet, né? Acho que isso é perfil. Um ponto, sim. Eu acho que eu não julgo ninguém. Sim, eu acho até que assim é mais vantajoso hoje, provavelmente, quem compartilha mais do dia a dia. E eu acho que dá pra você compartilhar muito do dia a dia também, mostrando o que você quer. A gente escolhe o que quer mostrar. É lógico. Né? Talvez acho que você consegue filtrar, porque assim, você mostra o que você quer e do jeito que você quer também, né? Porque hoje em dia, né, você tem Exato, é o recorte. Por isso que a gente não pode ficar se apegando a achar que aquela é a vida da pessoa. Exato. São recortes, ou julgar, né? de cara. Exato. Mas pra mim foi uma bomba ali de acontecimentos. Então a pandemia estourou, eu tava com 5 para 6 meses, lockdown, tudo fechado. Trabalhava numa web TV na época. Então eu fazia esses conteúdos de varejo na internet, mas eu trabalhava nessa web TV, mas era freela, né? Sim. Autônoma. Então assim, falei, vou trabalhar, como eu não vou ter minha licença maternidade remunerada, eu tava super bem, minha gestação tranquila, falei, vou trabalhar pra caramba agora, juntar meu dinheirinho, e aí... Que depois eu tiro o meu tempo. E aí veio a pandemia e começaram aquelas notícias, e aí grávida entrou no grupo de risco, e eles, olha, a gente não pode te chamar mais, tá bom? Um beijo e tchau. Eu entendo o lado deles, não poder correr esse risco, mas foi um baque. E aí grávida, pandemia, tudo, eu fiquei muito introspectiva. Então, nessa época, antes, eu trabalhava legal no Instagram, cresceu o Instagram, saiu de nada pra... E aí eu dei uma parada, assim, mas foi necessário pra mim, ficar mais introspectiva, recalcular rota. Isso que aproveitei eu por um lado, né, a gente tem que ver o lado
bom de tudo, eu tive esse tempo integral com a minha filha durante um tempo que ali. É importante, inclusive, né? Que às vezes falta, né? Pra gente que trabalha na muito correria, e por conta, né? A gente tem Exato. que se virar às vezes. Então eu acabei ficando mais quietinha, assim, de redes sociais. Postava as coisas ali, mas não fazendo conteúdos mesmo. Uhum. E me dediquei totalmente a isso, assim. E depois fui aos poucos voltando. E aí a incorporadora foi me chamando depois pra voltar e tal. Eu fui voltando, começou a Rede TV, mas eu nunca parei de trabalhar com eles, tô até hoje. Sim. E aí a gente grava esses conteúdos de lançamentos, são apartamentos, né, no caso. Não é casa, são apartamentos. E aí eles têm as redes sociais e aí fizeram esse vídeo, eu vendendo esse apartamento lá no TikTok, viralizou assim, horrores. É específico pra rede social, esses conteúdos, né? Específicos para rede social. Legal. Eles têm os corretores. Eles também pegam esses vídeos, eles disponibilizam também para os corretores. Sim, que para eles usarem de material, claro. divulgarem isso. Porque, gente, é conteúdo, né? Sim. Aí, é que eu digo assim, que eles fazem com esse pensamento, né? Vai ser direcionado. Fazem. Assim, no caso do tráfego pago, impulsionamento e tal, né? Vai pra rede social. Exato. E vira material na mão dos corretores que vão... eles põem ali, selecionam um público-alvo, que eles sabem que pode converter essa compra. Os corretores, eu vou nos stands gravar, muitos me conhecem já, porque eu tô lá há muito tempo, eles usam os vídeos, então... Cria uma relação muito legal. Com certeza. Vários até começaram a gravar conteúdo também por conta disso. Por inspiração, né? Não por mim, mas por ver que dá resultado. As pessoas gostam do vídeo, porque o vídeo vai mostrar... Você vai, olha, aqui é isso, aqui tem aquilo, tem tal coisa. É muito mais atrativo uma pessoa te mostrando ali o que tem do que... Essa é a realidade, do que só escrito, um post frio, né? Sem relação, né? Exatamente. Boa. Então eles, vi que dá resultado, comecei a fazer. E aí um vídeo que a gente fez, que colocou acho que foi 2022, no TikTok... Você clica, né? Então, quando você clica ali no vídeo, você pode marcar uma visita, você pode até fazer a compra. Então, converteu essa compra pelo vídeo. Entendi. E aí, teve até no evento lá da Meta, do Facebook, não sei o quê. Postaram lá isso como um case de sucesso lá, o pessoal mandando foto, eu tava lá na foto. E aí, assim, lógico, a construtora vende como? Somos a primeira construtora a vender um imóvel pelo TikTok na América Latina, mas aí eu tenho que puxar o meu lado e falar que eu sou a primeira apresentadora a vender um imóvel pelo TikTok da América Latina, porque né, foi o meu vídeo ali, de alguma maneira eu colaborei, né? Então é muito legal, e eu continuo com eles até hoje. Que bacana, nossa, e com certeza é o que você falou, você tem que sim falar, porque foi a primeira construtora, né, no caso, a incorporadora, né, que vendeu, mas a sua imagem tá lá. Exato, né? era eu vendendo. Não é à toa. É que a gente foi ensinado a esconder essas coisas, isso, né? Esconder, assim, que certas coisas é como se a gente estivesse se gabando, e não é se gabar, poxa. Exatamente, não, mas meio que se a gente mesmo, não vender nosso peixe, se a gente não... tem vergonha de mostrar o nosso. Parece que a gente tem vergonha. Agora dos outros a gente fala tudo. Exato. Né? A gente tem que aprender, tá? Eu também tenho dessa maneira. Eu tô melhorando, é um trabalho árduo, mas a gente vai aprendendo. Que legal. Mas é isso, é um feito legal, que eu acho que vale a pena falar, que eu gosto de falar, e tô com eles até hoje, é uma parceria muito legal, eu amo essa área, esse ramo imobiliário, assim, porque... Vender uma casa, um apartamento, gente, é um sonho, assim, pro brasileiro, tem muito essa coisa cultural de que ter a casa própria é o sonho da vida. Qual é o seu sonho? Ter a casa própria, eu conseguir tirar meus pais do aluguel, dar a casa própria pros meus pais. Então, a gente mexe de verdade com o sonho, assim, muda a vida da pessoa, a pessoa tem... Né, uma tranquilidade, de que vai passar uma coisa para os filhos. São muitas questões envolvidas, assim. Então é muito... Ter o endereço, né? Que às vezes a pessoa não tenta ralando para conseguir ter um endereço mesmo ali, enfim. Exatamente. Receber visita. É o que você falou, é uma infinidade que não dá nem para mensurar, se a gente for parar. É o celular, né? Então, assim, é muito legal, assim. Que bom. É uma coisa que eu acho que tem... É muito gratificante. Sim. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que eu quero participado disso diretamente, pô, maravilhoso, né? Agora deixa eu falar aqui com você de uma coisinha aqui. Eu quero saber de você. Manhã com você. Como é que acontece isso na sua vida, querida? Rede TV, esse programa que veio muito bom, inclusive, a dinâmica muito gostosa. Thaís. Né? Tem que falar da Thaísa, porque assim, é outra fofa também, queridíssima, que vai estar aqui em breve, agora, né, tá gravidinha lá, quando tiver a filhinha dela. Tá quase tendo bebê. Tá quase, então um beijo, inclusive. Pra ela e pra Clara Maria. Clara Maria. Então, tá vendo? Beijo aí pra vocês, tá? Esperamos aí, tá? Assim que você puder, fala com a gente, que você vai vir aqui bater um papo com a gente, dá muita risada, né? E teve esse lance de você, assim, que foi, inclusive, eu como espectador,
uma conexão perfeita pela animação de vocês, né? A conexão. Eu queria saber como é que desenrolou isso, como é que foi esse tempo de estar ali fazendo, enfim. Olha, a Rede TV, assim, eu tenho uma gratidão eterna Sim. à Rede TV, porque eu tive muitas oportunidades lá. E eu fiz muita coisa. Então Muito eu fiz bom. vários links ao vivo, pra Ultrafarma, eu fazia reportagem externa, eu fui repórter do Sensacional, eu tive oportunidade, lá é muito uma escola mesmo, isso é, assim. Sim. Eles dão espaço para as pessoas de dentro, sabe? Você Conseguirem consegue se fazer. desenvolver, aprender mais coisas, né? Então eu tive um crescimento, se você for olhar rápido dentro da Rede TV, entrei de repórter de externa, fui pro palco com o Rony e tal. Quando acabou o projeto do Rony, eu fiquei, caramba, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou mandar embora? Mas sempre que acabava um projeto, eu ia ficando. Então eu fiquei um tempo ajudando ali como repórter do Sensacional, que é o programa da Daniela Albuquerque. E aí surgiu, e olha como são as coisas, de novo, né? Uma das diretoras me chamou, por indicação de uma produtora, pra fazer uns VTzinhos, que são esses vídeos, assim, curtinhos, na Polishop. Sim. Que entravam no programa que já existia, que era um programa de vendas, que era o Palpite do Milhão. E aí eu fui lá e gravei esses videozinhos na Polishop, aí entra na parte do varejo, que é um pouco a minha área, exato. tá? Essa diretora não conhecia meu trabalho, porque, gente, a galera trabalha pra caramba, então assim, ela tem os programas dela lá, ela nunca tinha parado pra ver. Exato. Quando tava passando o programa do Rony, ela tava lá ralando. Ela não conhecia, assim, meu trabalho. Exato, a fundo, né, pra dizer assim, né? E aí ela adorou, e aí apareceu um horário na grade a mais desse Palpite do Milhão, que o apresentador não podia fazer. Ela falou, olha, a gente vai ter uns programas de madrugada, você não pode fazer o sorteio, porque é ele que faz, mas você não quer gravar meio que um informativo explicando como fazer? Eu falei, claro. Ela disse, mas a gente precisa gravar amanhã. Eu falei, legal. Com quem que eu falo que pode me ensinar tudo sobre esse produto? Aí eu falei, em cima com o cara, notei, estudei. No dia seguinte a gente gravou esses 2 programetes, que a gente chama curtinhos de meia hora. E aí o pessoal lá de cima assistiu e fizeram um convite para eu apresentar esse programa. Que legal. Então eu fui apresentar o Palpite do Milhão primeiro, que era um programa de vendas. E aí tinha um sorteio ao vivo todo domingo à noite. Entrava no meio do programa do João Kleber, a gente fazia esse sorteio ao vivo. Foi muito legal. Até a gente dar 1 milhão, que foi perto do Natal. Fiquei lá, depois esse programa virou, entre aspas, o Festival de Prêmios, porque tinha o Festival de Prêmios, que era esse produto da casa. Sim. Dentro do Festival de Prêmios teve essa promoção, que era o Palpite do Milhão. Então virou um programa, depois ele voltou a ser o Festival de Prêmios. Então, saí do Rony, apresentei o Palpite do Milhão, apresentei o Festival de Prêmios. Que legal. E aí acabou o projeto, porque assim, tinha esse prêmio que entregava na Páscoa, acabou. Acabou o produto. Tinha um prazo, né? Acabou o produto, acabou. Aí de novo fico naquela. E agora? Aí me chamaram pra ajudar, porque como eu também escrevo. Sim. Aí eu fiquei um tempo na redação do TV Fama, ajudando ali, porque eu escrevo bem e tal. E o meu horário com o TV Fama não é compatível, que eu tenho minha filha, eles gravam muito, o horário deles é tarde, à noite, evento. Mas eu ficava ali ajudando. Tenho maior gratidão também com a equipe do TV Fama, o diretor, todo mundo são maravilhosos. Foi uma fase muito legal, fiquei ali escrevendo. Aí surgiram ali umas 2 propostinhas pra outras coisas e não me deixavam ir. E aí que eu fui entender que tinha esse projeto novo, que eu não sabia, que era o Manhã com Você. E como que surgiu? Estavam meio que estudando as possibilidades. Estavam pra falar. Pra te liberar assim, né? À toa, lógico. Porque tem um fenômeno na televisão brasileira, gente, que eu não sei como é que acontece, que é assim, qualquer coisa que acontece, antes dos funcionários saberem, as páginas de fofoca já sabem, né? Então eles têm que segurar ao máximo a informação, porque senão vaza antes deles divulgarem, né? Quando se torna real, já estão sabendo. Isso. E meses antes, quase um ano antes, teve uma live de Black Friday lá na Rede TV, que, não por acaso, mas coisas do destino. Sim. Quem que apresentou? Eu e Thaísa. Sim. Então a Thaísa fazia já merchans na Rede TV há muito tempo. Ela já estava bombada na internet, ela já tinha os projetos dela, já estava como apresentadora no SBT, que ela teve o quadro dela, no Chega Mais. Então ela já tinha rompido isso de merchan, já estava como uma apresentadora arrasando, assim. E conheciam ela, a diretora comercial conhecia, queria que ela apresentasse. E lá de dentro me chamaram, então falaram as 2 juntas. Acho que vai, como a gente já acha que elas são amigas, vai dar... Como elas são amigas, a gente acha que vai rolar vai ter uma química uma legal. química ali. Aí
O que não foi diferente, né? Que A gente teve. fez uma live, acho que foram 3 horas e meia, sei lá. Aham. Foi uma loucura, foi uma delícia. E a gente falou, meu Deus, a gente trabalhou juntas, conseguimos realizar esse sonho que a gente falava desde o curso lá em 2018, que a gente ficou amiga, a gente fez um curso em 2018, a gente teve uma conexão instantânea, assim, e a gente falou, um dia a gente vai trabalhar juntas, amiga, um dia a gente vai trabalhar Vocês conheceram juntas. lá atrás, de lá até o Até essa live? até o Manhã com Você, nada aconteceu profissionalmente, Só essa né? live. Então, essa live na Rede Então, TV, Vocês tinham que foi amizade assim, e tal, mas... a Black Friday é outubro, novembro? Nunca lembro, acho que é novembro, né? Black Friday é no Acho final que do ano, acho que é outubro, novembro. Novembro. E aí o programa estreou em agosto do ano seguinte. Uhum. Mas aí quando a dona lá assistiu, ela já falou, opa, as duas juntas Da negócio. da liga aqui. Aí ela criou esse projeto. E aí quando a gente ficou sabendo, quando a gente recebeu a proposta pra Gente, apresentar o programa imagino juntas, a gente vocês falou, não duas. é possível. Que incrível, assim. E é uma coisa muito legal, que nem você falou, todo mundo percebe a nossa sintonia, porque é uma coisa que não é também tão fácil, né? Você Sim, pegar claro. duas pessoas, historicamente até duas mulheres juntas trabalhando ali, que poderia ter um quê de concorrência. Claro. E apesar da gente ter uma energia parecida, a gente é muito diferente em personalidade, assim. Sim. Então, eu acho que complementava muito bem. Então, ela ia para uma parte mais ali cômica, mais para trazer aquela leveza. Eu ia um pouco mais pro informativo, mas a gente Sim. também se encontrava ali no meio. Exato, aí se misturava o informativo com aquela parte mais ali sim. divertido da coisa. Então, uma puxava a outra, mas também dava espaço da outra ter ali o seu momento. Sim. E porque ela tem essa coisa mais explosiva, que é dela. E É quem ela. conhece é ela, Né? entendeu? Quem conhece Sensacional. sabe que é ela ali, de Sim, qualquer jeito. sensacional. Então, eu acho que a gente tinha essa coisa, a amizade facilitou, mas às vezes você vai ser amigo, você vai trabalhar junto, não dá muito certo, né? Não, exato, é o que você bem disse, inclusive. Amigos, negócios à parte, né? Às vezes tem essas... São as possibilidades que muitas vezes você vai se descobrir também na prática, né? Exatamente, não, vai ter exatamente. isso, Mas a né? gente se deu super bem, foi uma experiência incrível. Infelizmente, agora em janeiro, junto com toda essa reformulação aí, essa crise questão. da Rede TV, acabou uma parte grande da grade, né? Sim. E eu acredito que vai voltar, que eles vão se reestruturar, Sim, não. que é uma fase necessária ali. E por acaso em ordem, né? Tal, acho estruturar tudo. Acho a que gente acha que tem chances ainda do projeto voltar. sim, eu acho que é isso. Foi um bom momento, foi um bom programa, inclusive. Então, assim, Teve não uma foi repercussão. assim, sair do ar porque não é bom, não. São questões mais internas que Sim, com certeza sim. vão resolver e vão, porque assim, realmente é muito divertido. E é legal você trazer isso, porque assim, olha pra sua câmera lá, eu quero que dê um close lá nela, porque, gente, ela parece muito a Thaís, olha lá. Ó. As pessoas acham que parece, você acha também? Demais! Entendeu? Eu Tem acho gente que fala, vocês me parecem irmãs, é então, engraçado. Você sabe que eu tenho uma irmã que chama Thaísa. então Tá bom pra aí, você? ó. Pronto. Eu falo, não é possível, entendeu? Tinha Tá que vendo? ser. Olha, não é por acaso. Não, é. nada Porque senão por realmente vocês são muito parecidas. E até um pouco do humor. Porque assim, você também é bem humorada e tal. É o que você falou, você tem a sua parte mais formal e tal, né? A Thaís é mais explosiva. É de um jeito diferente, Exato, mas a gente se encontra bem no humor, sim, de um então, jeito aí diferente. se combinam e se parecem sim, eu acho muito. Quando eu fiquei sabendo a notícia lá atrás, quando começou a divulgar que ia ter o programa e tal, aí eu já falei, caramba, será que é parente? Não é possível. Só que eu falei assim, não, porque o sobrenome estaria muito ali, né? Porque o sobrenome dela é forte, o seu é forte. Cada um foi para um lado, assim, com relação ao nome. Mas aí depois eu fui ver que não era. Mas é muito legal, de verdade. E torço para que volte sim, com certeza. Poxa. Não, era um retorno legal do público, porque as pessoas... Lá era ao vivo, né? Ao vivo? Ai, eu amo ao vivo. Aí eu te perguntar, qual é a sua relação com ao vivo? Você se dá bem com ao vivo? Assim, você estava conversando alguma coisa comigo nos bastidores? Eu amo ao vivo. Eu não sei, eu acho que o ao vivo traz uma coisa... Eu prefiro fazer um ao vivo do que 3 gravados. O gravado, pra quem tá nessa área, sabe que fica muito cansativo. Porque assim, eu acho que acaba, quando é gravado, dando uma possibilidade pro perfeccionismo, assim. Então, e eu entendo o lugar do diretor. Sim. Então, assim, você tá lá, deu um errinho aqui... Pode cortar. Se ele pode cortar e voltar, ele vai deixar passar. Então, às vezes, ele vai, volta, corta. Só que aí você perde o embalo. Você perde... Às vezes tá num ritmo que quebra. Entendi. Sabe? E eu acho que o público gosta de ver o ao errinho. vivo. Gosta de Exato. ver o improviso. Gosta de ver cair o café e sujar a roupa. E eu acho que a gente tem que assumir isso mesmo. As pessoas Uma não querem queda, perfeccionismo. às vezes, Ai, né? caiu aqui. Então a gente fazia muito isso. Entendi. E as pessoas entendem, porque às vezes acham que tá porque tá na televisão.
Gente, tem glamour nenhum, tá? Esse glamour da televisão não existe. É tudo igual, mesma coisa. A gente, você em casa. Então, eu acho que traz essa Somos proximidade. seres humanos, né, Exato. gente? Tem dia que você tá... Nossa, aconteceu uma tragédia, você tem que ir lá estar ao vivo. Então, assim... E por ser ao vivo, eu acho que traz isso. Falou ao vivo, você entra. Pelo menos pra mim é uma coisa assim. Ao vivo... Vem aquela adrenalina e me coloca ali no lugar de... Eu ia, inclusive, fazer um questionamento parecido. Eu ia te perguntar como é que você consegue fazer justamente ter esse parâmetro de entendimento, de, assim, se colocar onde você precisa dar uma notícia que, às vezes, te pega, e você tem que segurar essa coisa da emoção. E, assim, a emoção eu falo dos dois lados. Até algo triste, que, de repente, te pegaria, ou algo muito lá pra cima, que você também tem que manter um certo controle, né? Aí, como é que é pra você? Porque... Aí é onde eu retomo nessa questão do ao vivo, né? Porque o ao vivo é imediatista ali. Se for gravado, você recebeu antes. Então, você já se preparou antes. Agora, para ao vivo, não. Para ao vivo pode até, inclusive, acontecer algo naquele momento e chegar para vocês dar notícia, né? Sim. Uma tragédia ou, enfim. No Manhã com Você não acontecia tanto, porque a gente tentava sair dessa coisa do jornalismo, né? Era entretenimento mesmo, então a gente só dava um factual se fosse alguma coisa muito... que não pudesse passar batido, que aconteceu algumas vezes. E aí é isso, vem no ponto a diretora, no intervalo, em alguma deixa, fala, olha, Paola, vamos ter que falar disso, mas a gente vamos pôr o texto aqui no TP, mas dava aquela adiantada, se desse tempo ali no intervalo eu pesquisava, pra entender pra ter um embasamento, mas por isso que a gente tem uma equipe pra deixar isso preparado. No Rony acontecia mais, então eu entrei várias vezes, inclusive assim, falecimento de pessoas que eram próximas do Rony, sabe? Então, assim, faleceu a Rita Lee, era irmã do Rony, assim. Sim. Erasmo Carlos, eu tava lá com ele, com todos esses acontecimentos, então, assim. E assim... E aí eu tinha que ir lá dar notícias Mas aí eu acho assim, eu gosto muito do entretenimento, né? Mais do que essa parte que a gente chama aí de hard news, apesar de eu gostar muito da notícia, mas quando ela não é aquela coisa... Eu acho que assim, tudo mudou, a televisão também já se adaptou. Tudo é menos formal hoje em dia. Sim. Então você vê, acho que os programas de esporte quebraram muito isso, né? O pessoal começou a andar de tênis, começou a quebrar o figurino. E parece que não, mas isso faz diferença. Até no jornalismo, então, né? Teve uma época que até no jornalismo. O âncora não usava barba, né? Porque foi né? Teve uma fase, inclusive, eu vou até usar um exemplo, ele já não está lá mais à frente do Jornal Nacional, mas o Bonner, né? Ele teve um tempo que não usava barba, depois que começou a usar. Exato. Então foi quebrando algumas coisas desse sentido. Foi quebrando as pessoas. Eu acho que é uma necessidade que vai se sentindo dos dois lados. Porque vem a internet, mostra ali o real e as pessoas começam a ver a televisão como uma coisa mais engessada. Então, se você não se adapta, né? E aí começou a quebrar um pouco. Então, o jornalismo também já tem um espaço ali, acho que algumas pessoas foram chave, mas começaram a tirar um pouco dessa formalidade, que eu acho que facilita muito você navegar. Então, a gente estava ali no programa, eu parava, dava notícia ali, que era um pouquinho mais, né? Aí a Thaísa puxava ali um outro assunto, quando você está com duas pessoas, isso também facilita. Claro, né? Aí, até porque fica meio que cada uma também num certo nicho, digamos assim. Isso. Aí é onde dá aquela quebrada, né? Mas tem que ter a responsabilidade, você não pode dar uma notícia trágica, né? E depois sair rindo, fazendo uma piada, você tem que ter uma ética ali. Então é saber, né, aos poucos ir subindo de novo, por respeito à notícia, por respeito ao que aconteceu, seja a notícia qual for, né? Mas eu acho que é isso. E o ao vivo, eu acho que é bom porque ele traz ali a espontaneidade, que eu acho que é fundamental. Te ensina jogo de cintura. Sim. Né? O improviso ali. Porque tudo pode acontecer, né? Como a gente falou aqui. Embora exista uma pauta que vocês vão seguindo, acompanhando, mas assim, pode acontecer um deslize qualquer, convidado. Acontecia enfim. muito. Mas eu acho que o melhor jeito de lidar é assumindo. Não querendo disfarçar. Porque quando você quer disfarçar, você vai se enrolar. Fica feio. Entendeu? E o que você falou agora que me atentou, que é verdade. Porque assim, o ao vivo também, te proporcionando essa questão de repente, um improviso ou de alguma situação que acontece, deixa mais humanizado, né? Totalmente. Porque a pessoa tá vendo ali uma pessoa como ela, que de repente errou, ou derramou um café na blusa, como você citou aqui. Gente, erra então mesmo. É isso, gente. E até a pessoa que fica tá quadradinho, ali, né? Não fica quadradinho. Perfeito. Ai, desculpa, eu chutei aqui embaixo da mesa, a pessoa não para quieto. Mas mesmo assim, um repórter que tá na rua cobrindo político, alguma coisa mais séria, gente, é muita coisa na cabeça. Então você tem que estar ali preocupado em dar uma informação correta, né? Não cometer nenhuma gafe, quando eu falo gafe, assim, de passar uma informação mesmo que não tá certa, ou dar um nome errado importante. Você tem que pensar na câmera, você tem que pensar no áudio, você tem que pensar na sua postura. No arredor, né? Porque às vezes você tá num lugar também cheio. No tempo, porque te falam assim, olha, você tem 1 minuto ou 2 minutos de link ao vivo.
Então, é muita coisa que você tá prestando atenção. Então, às vezes, tá muito aquilo tudo na sua cabeça, você nem percebe que você falou uma palavrinha errada. Sim. Então, acontece, às vezes, passou, alguém te avisa, e aí, no final, você vai e fala, você retifica, você corrige, Sim, fala, olha, correção. vou corrigir aqui a informação que eu dei, tá tudo certo. Acho que Entendi. as pessoas, eu acho que elas recebem isso muito bem. Às vezes, vira um memezinho, vira. Hoje Mas- estamos sujeitos, né? Mas faz Porque às parte. vezes vem pro bem, vem pro mal, enfim. Mas é Mas eu acho irrelevante que tem que também. lidar numa boa. Isso até às vezes dá uma notoriedade pra pessoa. Também, então, Sabe? Levar a esportiva a é melhor jeito. desenvoltura, né, tal. Aham. Por exemplo, vocês duas, eu vou usar como exemplo, porque assim, eu gostei muito da junção ali, da ideia, né, Sim. Paola, Thaís ali, porque fluiu muito de boa. Uhum. Ali entre vocês, porque eu sei que tem, né, vou perguntar porque Pode perguntar. teve algum momento assim específico que, de repente, por conta de uma falha, né, do improviso, Uhum. que vocês, tipo assim, vocês duas, cara, por algum momento, sei lá, alguma situação que foi meio difícil de gravar depois, porque aconteceu alguma presepada ali, porque assim, de repente, a Thaís já tá lá teve. no auge das loucuras dela, né? Você também, né, deu uma quietinha assim no sentido, de tá na brincadeira. Gente, teve uma que eu tive um acesso de risada Ah, que eu não conseguia voltar. mas Com as gafes da Thaís. Eu imagino. não conseguia voltar, eu chorava de rir, a maquiagem foi borrando. aham, Eu vou até contar porque é muito bom. A gente ia fazer uma dessas sketches brincando pra introduzir uma pauta, a gente ia fazer uma encenação. sim. Vocês Então- combinavam antes ou tinha muita coisa assim de se olhar Não, e fazer? tinha muita coisa do improviso, mas essa a gente combinou antes. A gente falou, vamos fazer, acho que foi no segundo, terceiro dia, assim, do programa. A gente ia falar sobre controle de emoções, assim, educação... controle emocional, Sim. né? E acho que era uma psicóloga, não sei. E aí a gente queria fazer essa introdução pra brincar, e pra ir pro intervalo de um jeito bem chocante, a gente finge uma briga no comecinho. Aham. Então ela pegava, assim, tinha uns livros no meio, a gente tava nesse negócio de mudança, e eu, que zona que você fez, que ela falava assim, não é possível, né? E, então arruma você, e tacava os livros no chão. E aí a gente foi ensaiar essa cena, Sim. e tinha um livro ali de Chico Xavier, então tava ali escrito Francisco Xavier. Eu acho que na cabeça da Thaís deve ter ficado gravado esse nome, Francisco Xavier. Quando a gente foi pra mesa fazer a parte do jornal ali, que era mais séria, Sim. a Thaísa foi chamar o jornalismo, e o repórter, que inclusive é um jornalista fantástico da Rede TV, é o Augusto Xavier. Sim. E aí a Thaísa me manda a frase bem assim. E agora vamos receber Francisco Xavier. Vamos receber Francisco Xavier. gente. A hora que ela mandou isso, gente, eu só imaginei Você assim. já assimilou total a situação. Ela trocou o nome, que é a cara dela, eu também faço isso um pouco, mas a Thaísa. Mas colocou E na colocou situação. Francisco Xavier e ainda colocou, vamos receber Receber. Chico Xavier. Eu entrei numa crise ali de pânico, de riso, que eu quase engasguei, chorei, não conseguia voltar. Gente Foi do muito céu. difícil. Então, o meu problema do ao vivo é esse. Se eu entro num negócio de gargalhada, Aham. É pra voltar, É um fica pouquinho- difícil. quando me pega de um Aí- jeito que eu não consigo parar, Você fica lembrando. é o meu maior desafio. A notícia séria, eu não sei o quê, eu vou de boa. Agora, o improviso também. Aham. Se eu tenho um ataque De sério riso. de riso, Nossa, aí. pra mim é o maior desafio conseguir me concentrar de novo. Porque eu entro naquela. Você fica meio boba, você É. entra na bobeira ali. E parece que o A cérebro não quinta aceita série toma mais. conta, não a quinta- aceita mais, entendeu? Olha, muito difícil. Você tenta se colocar num lugar de seriedade e não vai mais. Muito, Nossa, muito. que doideira. Mas tem situação, uma vez no Rony eu engasguei. Hã? Eu engasguei no ao vivo. Ele tava de um lado ou do outro. E eu comecei a tentar sair do estúdio engasgada. E as pessoas Gente. acharam que eu tava só tossindo. Ninguém foi me ajar. E eu falei, vou Aí morrer. Deixar ela lá sozinha. Falei, vou morrer aqui, eu tentando sair do estúdio pra não fazer barulho, engasgando, pra você ficar vermelha, para as pessoas perceberem que eu tava Gente. engasgada e me ajudar. Então tem esses perrengues, tem. Mas eu acho que vira história, acho que a gente vai aprendendo a ter jogo Um de autocontrole cintura. também. Não, peraí, né? E assumir, quanto mais assumir, melhor. Ai, que E o Rony é legal. muito assim também. Então com ele era ótimo, porque apesar do Rony ser Rony, Sim, entendeu? aquela postura cara elegante, dele. ele é muito gente como a gente, Que entendeu? legal. E aí eu quebrava ele também nas brincadeiras, assim, sabe? Ele achava graça, ele não Aham. achava ruim. Claro que você não passa do ponto, Não, né? claro, você acaba tem que ter entendendo noção onde você do- está. É. Mas ter esse. É bom ter, né? Quando a gente está em meio, né? Principalmente trabalhando com pessoas que têm essa leveza, né? Que você consegue dar. E assim, aí, principalmente nesse nosso ramo, né? E também nessa questão do ao vivo, que tem esse lance, né? Tal. Enfim, e por falar no ao vivo também, eu quero entrar agora no outro assunto, saindo um pouco da televisão, né? Porque você tem um projeto agora maravilhoso, né? Eu quero que você fale pra gente seu projeto, que é de palestras também, né? Que você está agora se desenvolvendo ainda mais, porque você já é Pois palestrante, é. né? Com um tema bem específico para mulheres. Eu quero que você fale sobre isso. Por quê? Porque é ao vivo,
né? Só que é uma outra pegada que talvez te pegue ali também no sentido de... Que você falou aqui pra mim nos bastidores, que assim, no ao vivo ligou a câmera, eu desenrolo. Me dê o que tem que falar, eu tenho que vender, que eu vendo. Exato. Mas diante do público... É diferente. É diferente. E eu quero que você fale sobre isso. Então, por que é diferente e que projeto é esse que você está aí desenvolvendo, dando início? Pois é, eu acho que é diferente, antes de tudo, Carlos, porque assim, eu não sei, humaniza muito o público ali te assistindo, né? E ele te dá o retorno instantâneo, né? Sim. Talvez seja essa ilusãozinha, porque a câmera aqui pode ter 1000 câmeras ligadas. Você não sabe o que a pessoa do outro lado tá achando. Você não tem esse retorno tão rápido, né? Então eu acho que como eu tô acostumada com o vídeo já... Pode estar no meio da rua. Ligou a câmera, eu tô aqui focada na câmera e vai. Eu acho que no fim de tudo é o hábito, gente. É fazendo que a gente vai se soltando. Sim. E como nada é por um acaso, recentemente veio esse convite de fazer essa palestra. Então, assim, eu já sou mestre de cerimônias, então apresento eventos. Mas quando você é mestre de cerimônias, o foco não é você. Sim. Você tá mediando um tema. Mediando palestrantes, um evento, uma premiação, seja o que for. Então, você não é o foco. Você tá ali para passar informação, para fazer escada para as outras pessoas darem a informação. Saiu, tudo certo. Então, o foco ali são as pessoas que vão palestrar, ou são as pessoas que vão, ou é a premiação, ou enfim, você tá só ali passando a informação. Então, você tem um roteiro, você não vai falar de você não vai falar direto você com quem? Com o público. É mais fácil. Você não tá sendo um exemplo para alguma coisa. Não, você tá pegando ali um produto e informando. Isso. Ponto. Então, a minha experiência com eventos presenciais, ela é muito mais nesse lugar de mestre de cerimônias, então por isso fico mais à vontade nesse quesito, assim. E aí mas mesmo assim, dá um friozinho na barriga. Claro, faz parte, né? No dia que não tiver mais... Mas aí que tá, que é muito bom. E aí quando eu olhei, eu falei assim, gente, me dá um frio na barriga. Eu falei, olha então, é aqui que eu quero ir, gente, porque sou ariana, também gosto de um desafio, né? Sair da zona de conforto. Agora, eu vou só te cortar aqui rapidinho, porque assim, eu no teatro, né, eu até falo isso para os meus amigos atores e diretores, eu adoro essa sensação, né, falando como ator, quando estou em cena, do frio da barriga, de saber que vai entrar em cena, e parece loucura que eu vou falar agora, inclusive, gente, é uma sensação que me dá medo, mas eu gosto de sentir, é aquela sensação do, se eu esquecer o texto. Só que é engraçado que me mata por dentro, mas assim, é sensacional essa sensação num ponto de êxtase que legal. Porque é o nosso desafio, né? Eu falo, tá vendo? Não esqueci. Exato. Eu falo pra mim mesmo. Mas aí é a superação, você com você mesmo, que é a única que importa. Não é você com o outro, é você com... consegui. Receba. Opa, receba. Então, se eu conseguir aqui, eu consigo um pouquinho mais. Lógico. Você vai se superando. Eu acho que isso que é legal. Isso é muito bom. Então, eu olhar pra esse outro lado aqui e investir nisso, pra mim é um desafio pessoal. É uma área nova, porque na verdade é recente pra minha parte de palestra. Eu tô muito acostumada com eventos, mas palestra eu fiz assim pequenas e tal. E aí teve esse convite de um comitê de empresárias. Então, na verdade, o meu foco da palestra é comunicação. Aconteceu que foi para mulheres, então eu levei mais para esse lado. Entendi. Porque a gente tem que adaptar aí. Lógico. E foi super legal, assim, foi muito bem recebido. Que legal, gente. Falei de muita coisa que eu acho que a gente tem que fazer, porque que a gente tem que lembrar, na verdade. Porque a gente tem muito a mania de se comparar. Recado para mim mesmo. Né? E hoje, acho que principalmente, né, por causa da internet, né? Tudo vira referência. Exato. Quando você tá lá na telinha, né? Mas aí a gente esquece de se orgulhar dos nossos feitos, que não tem tamanho. A gente acha que tem que ser... Se a pessoa não tiver uma história muito drástica de superação, aquela coisa de filme, sabe? Uma conquista muito grandiosa, não né? vale. Ou você não tem nada a oferecer pra outra pessoa. Claro que tem. Sim. Você começou aqui o seu podcast pra você... Eu não sei qual é o tamanho que tem isso pra você, mas... Poxa vida. Quantas pessoas você acha que não inspiram? De falar, pô, olha, ele tá fazendo lá, por que eu também não vou e faço? Pois é. E se inspirar uma pessoa, tá valendo. É lógico, então, gente. Qualquer coisa que a gente faz com o coração, assim, eu acho que é motivo de inspiração. Com certeza, de orgulho, né? Exatamente, é o que eu falo. O meu sonho de infância sempre foi apresentar um programa, ser apresentadora de TV. Independentemente de eu voltar pra TV aberta ou não, eu realizei esse sonho. Sim, com certeza, ninguém me tira essa conquista. Eu tenho que olhar desse jeito. É isso. Tá feito, tá realizado. Vamos realizar coisas novas, voltando pra TV aberta ou não. Mas assim, tá lá. A gente precisa lembrar do que a gente já conquistou, porque senão a gente fica num estado Fica numa expectativa de sempre só fazer. E o que tá feito não olha, né? A gente não valoriza, né? Não comemora. Uma vez eu ouvi uma frase, inclusive, um pensamento falando sobre justamente isso. Aprenda a comemorar os seus pequenos feitos, né?
Porque acho que são eles que vão te impulsionar para os maiores, né? Exato. Até porque, assim, cada feito, gente, é uma conquista, né? Que você Tem uma conquista. rolou, que você ralou ali, enfim. Às vezes tem gente que faz um grande feito, uma grande conquista, mas acabou, vai ser lembrado pra sempre por isso. E que bom, cada uma tem seu valor, não é? Isso. Tirando o mérito, não, mas eu acho que essas pequenas, que nem você falou isso, lembrar o texto. Caramba, essas coisinhas do dia a dia isso, são as nossas conquistas, são sensacionais. Né? Então, assim, aí, só voltando aqui um pouquinho, só para eu fazer uma compreensão aqui, que assim, no caso, hoje a palestra que você desenvolve, você traz experiências próprias também, Sim. Onde você fala com empresárias, empreendedores. O meu foco é o mundo corporativo, né? Tem muito esses treinamentos, essas palestras. E a comunicação está em todo lugar. Sim, claro. Né? E é necessário, inclusive, né? Isso. E cada vez mais agora, justamente com a internet. Ou, por exemplo, você tem CEOs de empresas grandes que têm que aprender a dar entrevista. Exatamente. E falar, e não gostam, e não querem, mas tem que ter uma comunicação. Sim. E o que eu puxo é muito isso, a comunicação real, que é você ser a mesma pessoa quando apagam as câmeras. Sim, exatamente. Sabe? O meu maior elogio, pra mim o maior elogio do mundo, são as pessoas que me conhecem, que assistiam o programa e falavam, você é a mesma pessoa lá na TV? Pronto, acabou, melhor elogio que eu podia ter. Ganhei o dia, e assim, o que eu tinha proposto pra fazer, eu fiz e tá bem feito. Porque são verdade, nossa. desenvolvimentos diferentes. O ator é assim, caramba, você fez esse personagem muito bem. Isso, porque aí você tá carregando ali também uma história. Você tá criando uma... E tudo bem você ter uma persona, né? Claro, claro. Mas assim, a sua essência tem que ser a mesma. Não adianta você chegar na TV, ser muito legal, muito simpático, e depois todo mundo sabe que você não é aquilo. E aí não adianta, você tem que comunicar a mesma coisa, é verdade. Porque, gente, o mundo parece imenso, mas é pequeno. As pessoas se falam de todas as áreas. Né? No mundo corporativo também, se você sai muito mal de uma empresa... Se você sai por uma, sei lá, por uma agressão, por um assédio, você vai se queimar. Exatamente. Hoje em dia a gente não, graças a Deus, ninguém, não se tolera mais certas atitudes. Exatamente. Então você tem que ter uma comunicação assertiva no sentido de comunicar, entender quem você é, quais são os seus valores. Sim. E você não precisa ser a pessoa mais simpática do mundo, não é sobre isso. Claro, não é. Você pode ser fechado, você pode ser tímido, mas... Você pode ter a sua personalidade. Você pode ter a sua personalidade, você deve. Deve. Justamente exato, deve. Você deve ter a sua personalidade, você não tem que ser o extrovertidão, nem o palhaço, não. Você só tem que comunicar a sua verdade, entendeu? Entender que o que você não precisa ser ninguém, ser um personagem. E aí, e tudo bem, porque o que a gente tem de mais valioso é a nossa identidade, a nossa individualidade. Exatamente. Tem espaço pra todo mundo por isso. Entendeu? Ah, mas fulano, tá bom, fulano é tal, engraçadão, vai ter o público dele que gosta desse perfil. Exato. Todo mundo pode agradar. Né? Então é não querer criar um personagem e entender que a comunicação é importante cada vez mais em todos os lugares, pra você trabalhar em equipe. Sim. Não, convívio familiar, tudo, né? Exatamente. Tanto que a gente percebe que no ambiente que falta comunicação, acontece né? Sempre tem alguma coisinha que fica mal resolvida, ou enfim. Gente, num relacionamento. Qual que é a base de um relacionamento saudável? A comunicação. Se você não sabe se comunicar de forma clara, você vai ter milhões de problemas, né? Com certeza. E aí essa oportunidade me falou, olha, é uma coisa que eu tinha pensado muito lá atrás, mas de novo, eu ficava me questionando, o que eu tenho? Quem que sou eu? Quem sou eu pra falar pra um monte de gente bem sucedida que eu vou falar o quê? Que eles não saibam. O que eu posso agregar? A gente coloca às vezes nos lugares assim meio, né? A gente se põe, mas aí eu fui entender isso, que não é uma coisa que eu saiba muito diferente, não preciso dar um curso especializante, específico, uma história de vida já dá um ponto de vista, relembrar essas pequenas, né, vitórias, conquistas e aprender a usar isso. Para muitos vai ser uma inspiração que às vezes, assim, para você às vezes, para nós, né, é algo que, já fiz, foi pequeno. Mas para alguém ouvir naquele momento, fala, nossa, gente, tá no lugar que eu estou hoje. Ou esteve, né, se coloca, né, no lugar. Porque a gente entra na rotina, a rotina devora, engole a gente e a gente vai esquecendo dessas coisas tão importantes. Isso. Gente, olha, vocês estão me acompanhando aqui, tá vendo esse bate-papo com a Paola, que está sensacional, né? Tem muita conversa, inclusive, mas nosso tempo, né, não é que ele é curto, a gente não percebe. Quando a conversa é boa, a gente não percebe. O café acaba, a água começa a acabar também, a gente não percebe. Enquanto ela vai tomar aqui um golinho de água, eu quero já agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, tá? Então, você que é inscrito, não deixe ali de participar, comentando, compartilhando, tá? Vai lá, sempre indicando nosso conteúdo, que a gente faz, inclusive, esse conteúdo pensando em vocês, tá bom? E corre também, claro, e siga o nosso perfil no Instagram, que é o @Revista Café com Teatro.
Lá a gente vai estar sempre subindo os cortes, né? Sempre deixando vocês aí por dentro do que está acontecendo aí no mundo do teatro, da arte, da cultura, divulgando espetáculos, inclusive, tá bom? E lógico, batendo papo diretamente com vocês e para vocês. Hoje, lembrando a minha convidada no 26º podcast, Paula Preto. E eu vou te perguntar aqui uma coisinha pra gente encerrar, né? Porque o tempo voa, né? Ai, já vi que vai ser aquele quadro que eu sempre... Que eu adoro fazer. Ah, você adora, né? Eu adoro fazer. Olha aí, eu falando que sou boa do improviso, me lasquei agora. Você gosta de algum esporte específico, querida? Ai. Tem algum assim que você gosta? Eu gosto de vôlei, eu jogava vôlei. Você foi do futebol também, você já Trabalhei trabalhou com direto. Trabalhou com futebol. Mas eu gostava mais do futebol antes de trabalhar com eles. Aquela coisa. Olha só. Ah, mas é que muda a Eu perspectiva. vou fazer o seguinte, depois a gente vai marcar um bate-papo sobre bastidores do futebol com Paula Preto. Que Eu quero saber, o que você tá posso? falando. Você torce pra algum time específico? Eu torço pro Palmeiras. Palmeirense? Aham. Ganhou do meu Corinthians ontem. Sim, no masculino e no feminino. E no feminino, é verdade, eu não tinha lembrado, é No masculino verdade. e no feminino. Eu já tinha superado o feminino, por isso que eu não... Agora eu tô tentando superar o pênalti de ontem, Pois pelo amor de Deus. Mas minha filha é corintiana, porque o pai é corintiano, então eu tô cercada de corintiano. O time que eu mais trabalhava ontem dentro dessa casa. O time que eu mais trabalhava era o Corinthians. Sério? Sério. Rapaz. Mas a gente é papo pra uma a gente vai outra conversar, hora. Vamos sim. Olha, eu vou fazer um jogo rápido agora com você, gente. Então, vocês que gostam aí do nosso jogo rápido, Café com Teatro, hoje a minha queridíssima convidada, a Paula Preto. Eu vou jogar uma palavra, uma pergunta, e você desenrola como você bem quiser. Como você é expert no improviso, pra você vai ser de fachada. Mas tem que ser em poucas palavras, que a minha dificuldade é a síntese. A minha dificuldade é responder em poucas palavras. O que vem na cabeça, Tá. aí você vai desenrolando, Bora. assim, lógico. Aí, né? Senão a gente vai ter mais uma hora de podcast aqui. Pois ó, é, porque ela é que nem eu, gente. Começa a falar, vai embora. Nossa senhora, não para mais. Tá pronta? Prontíssimo. Então, vamos. bora? Bora. Então, esse jogo rápido, Café com Teatro. E estamos aqui hoje com a nossa convidada. Paula, um sonho. Um sonho que eu ainda não conquistei, no caso? Não precisa ser na parte profissional, né? Porque eu acho que o meu maior sonho hoje é conseguir oferecer pra minha filha, proporcionar a ela tudo que ela merece, toda a estrutura que ela precisa pra se desenvolver na vida. Muito bom. Se pudesse instalar um botão de pausa ou de desfazer na sua vida, qual você utilizaria e em que momento? De pausa, porque é claro que a gente tem uns arrependimentinhos, assim, umas coisinhas que a gente faria diferente, não digo arrependimentos, mas eu acho que tudo é lição, então eu pausaria um momentinho específico. Pode ser. Ai, mas eu vou ficar muito só falando da minha filha aqui, né? Eu vou ficar falando aqui do momento que eu tô à noite com ela, lendo historinha, vendo ela pegar no sono, porque eu sei que passa voando. E que daqui a pouco ela não vai mais nem querer saber de mim. Então eu congelaria esse momentinho. Que legal. Ao vivo ou gravado? Ao vivo, 1 milhão de vezes. Minha família é? Incrível. O que é a comunicação para você? Tudo, é a base de tudo, em qualquer área da vida. Embora você disse que desde criança já se viu nesse lugar, se não fosse um profissional da comunicação, o que seria? Atriz vale? Ou atriz tá engloba? Vou colocar englobada a atriz. Englobar? Tava Então vendas, comercial. Vendas, muito bom, legal. O medo? Um só. Difícil. Escolha um. Eu acho que é perder a coragem. Acho que é parar de ir atrás dos meus objetivos, perder a vontade de viver. Acho que esse é o meu maior medo. Um hobby? Dançar. Sério? Eu faço Que dança de legal. salão. Que legal. Faço Zuki, eu amo. Muito bom, muito bom. E se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Paola lá atrás, Nossa. que momento você voltaria e qual seria o conselho? Ai, muitos. Talvez nessa fase que eu te falei aí de adolescência, juventude, que eu achava que era tarde demais Sim. pra ir atrás dos meus sonhos. Acho que eu voltaria e falaria, minha filha, tem tanto chão pela frente, tem tanto tempo, você é tão nova, as coisas mudam. Num segundo tudo pode mudar, então não deixa de acreditar, não desanima, vai estudar, vai fazer seus contatos, que tem muita coisa pra acontecer na sua vida. Maravilhosa. Defina a Paola. Eu acho que eu sou uma pessoa que, por muitas coisas que aconteceram na minha vida e do jeito que eu lidei, eu acho que eu sou uma pessoa que tem bastante coragem. Sou muito sincera, vai estar estampado na minha cara, se eu não gostar, ou
enfim, se eu estiver feliz ou não. Aham. Acho que eu tenho os meus valores, sou muito fiel aos meus valores, sou muito leal e amo viver a vida. Maravilha, gente. Olha só, essa é a minha convidada de hoje, Paola Preto. Passou rápido demais. Querida, passou muito rápido, né? Né? Porque o papo Voou. foi bom. E você falou Eu agora deixei uma você coisa... falar, não? Não deixei. Ah, eu falei pouco, mas tá bom, o foco aqui era você mesmo. Eu queria saber de você. Não descobri tudo, porque ainda tem o assunto do futebol, que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Mas foi excepcional. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Foi um prazer de verdade. Você falou que quando não gosta, fica na sua cara. Então, assim, eu vi Fica. que você gostou. Gostei, pode Que ter bom, que alegria. Obrigada. Fique à vontade. Olhe para sua câmera, dê o seu recado, suas redes sociais, quem quer te acompanhar, te seguir, saber mais sobre as suas palestras, enfim, fique à vontade, querida, a casa é sua. Tá bom, obrigada. Gente, eu tô lá no Instagram, no @paolapreto com 2 T's. É a rede social que eu mais uso no momento. Lá tem o meu Media Kit, tem algumas coisas de trabalho, tem o meu contato também. Então, sou apresentadora, repórter, mestre de cerimônias e agora palestrante também. Entre em contato comigo, vamos trocar. Eu tô fazendo muito isso desse comitê de empresárias que eu tô, que são as mulheres se ajudando. Então, se você também tem algum trabalho na área, alguma coisa e quiser trocar, estou super à disposição. E vejo vocês por lá. E muito obrigada, Café com Teatro. Você tá arrasando aqui. Muito obrigado, que querida. você tenha muito, muito sucesso. Que seja Amém, um para projeto nós muito todos, próspero. para nós todos, para você também nos seus projetos aí. Fique à vontade, tá? A casa é sua. Quando você Obrigada. quiser voltar, quiser mandar algum recadinho de algum lançamento, algum projeto Ah, novo, legal. manda que a gente vai divulgando aqui. A gente Boa. abre as portas para você vir novamente. Querida, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Fiquei Obrigada. muito feliz da sua presença aqui hoje. Adorei a nossa conversa. Eu também, tá? adorei. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. E claro, gente, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, estão nos acompanhando. Continue, tá? Então, curta, comenta e compartilhe. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos nossos parceiros e patrocinadores, né? Muito obrigado ao Papai do Céu, que está sempre ao nosso lado. E, claro, Nossa Senhora Aparecida, que sempre nos abençoa e nos guarda. Café com Teatro, a sua revista digital. Obrigado, querido.